Fernando, bom dia. Hoje é o dia histórico que nossa rainha doida vai voltar aí para a tua terra para te perturbar. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um históricozinho aí e eu vou te apresentar uma coisa para depois dizer por que eu estou fazendo contato. Eu venho aqui desenvolvendo já há bastante tempo a minha pegada. Eu sou jornalista, fiz mestrado e doutorado em ciência da informação. E a minha pegada e a minha pergunta e todo o meu trabalho, dou aula em várias pós no Rio, dou aula na COP, em cursos de gestão de conhecimento e Big Data, marketing digital na faixa e comunicação na faixa. Sou professor da FGV, do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, lá da Dom Cabral de Minas Gerais. Então eu tenho aí já um período. Trabalho, tenho uma empresa desde 95, tenho mais de 500 projetos estratégicos de internet, etc. Papá. Bom, então isso é mais. Então eu tenho escrito livros. Esse aqui é o Conhecimento em Rede, 2006, Gestão 3.0, 2013. Depois eu fiz um provisório, que é esse Curadoria Digital, que foi de 2016, foi a primeira versão desse livro aqui, Administração 3.0. Por que e como uberizar uma organização tradicional, tá certo? Então, você já vai começar a entender a pegada. Beleza, então, fiz aí um ano sabático, um semestre sabático nesse primeiro semestre, escrevi um que eu estou chamando de coleção, alguns livros mais aprofundados, como esse, que já está bem mais robusto, e outros, e aí eu criei um conceito de livro líquido, alfa, beta, gama, delta, e venho melhorando os livros, etc. Fiz vários livros, tem um inclusive que é sobre dinheiro 3.0, e aí que vem o nosso ponto em comum. Então, beleza. Então, a primeira coisa, antes da gente falar do que eu quero falar contigo, tem uma discussão que é antes, que é em relação ao Mises. Eu quero me aproximar do Instituto Mises. Eu tenho feito uma discussão e estou começando a escrever um e-bookzinho chamado Liberalismo 3.0. Tem um canal no YouTube há bastante tempo chamado Liberalismo 3.0 ou de Centralismo 3.0. Eu me descobri libertário aí nos últimos, desde a eleição aí de 2014, que eu venho estudando liberalismo, me vi liberal e depois me vi libertário, e tenho trabalhado, eu fiz uma entrevista com o Fábio, candidato aí da eleição em Porto Alegre pelo Livre, né? Discuti com ele um pouco sobre essa questão do liberalismo. Tem um canal no YouTube, eu tenho feito algumas entrevistas, e quem me falou do seu nome foi o Rodrigo do Mercado Bitcoin. E a partir daí eu comecei a acompanhar o teu trabalho, vi alguns vídeos na internet, li alguns artigos lá no Infomoney e tal, antes de fazer esse contato. Então, em relação ao Instituto Mises, qual é a pegada? A pegada é a seguinte: eu optei por um viés que é o chamado antropologia cognitiva, que são estudos de rupturas de mídia, que tem a ver com esse teu estudo sobre o dinheiro. Rupturas de mídia, a gente foi vendo na história que a sociedade muda, e comecei a fazer uma relação que o pessoal da Escola Canadense de Comunicação faz, que é os ciclos liberais se juntam com ciclos de revoluções nas mídias. Então nós temos a chegada do alfabeto grego na Grécia, a chegada da prensa em 1450 na Europa, aqui república, né, e todo um conceito de filosofia, aqui também um novo surto na Europa liberal, em que a gente refaz, tanto que a ideia do renascimento é essa, e agora na internet é um novo ciclo liberal. Então a gente, na minha opinião, está entrando num novo ciclo liberal que eu chamo de descentralismo 3.0, que seria o nome mais adequado, e eu faço toda uma discussão. Essa pegada, essa discussão, eu acho que agrega muito para esse debate que a gente está fazendo e o debate do Bitcoin. Porque o debate do Bitcoin e o debate do novo dinheiro, ele entra dentro de um viés. E você até diz nos seus vídeos, que você diz, olha, a principal tecnologia de inovação foi o Bitcoin, foi a internet, e a segunda tecnologia é o Bitcoin. E eu queria te dizer que a grande invenção que está vindo depois da internet esse modelo do karma digital e a participação de massa, que permite um novo modelo de administração 3.0, que é
a possibilidade das pessoas poderem avaliar, e isso mata a gestão e cria um novo modelo de administração em que o Bitcoin entra dentro desse processo como um ciclo de descentralismo que atua em várias áreas, em várias direções. Isso dá uma encorpada legal nesse debate. Dá uma encorpada na discussão política, dá uma encorpada na discussão econômica, dá uma encorpada nessa discussão do dinheiro, porque a gente vai mostrar, eu tenho mostrado, que a internet não é um fenômeno isolado. E essa que é a vantagem da antropologia cognitiva que eu trago do pessoal do Canadá, né? Inclusive o nosso amigo Pierre Lévy, que vive aí no Brasil, faz uma referência do meu livro, porque eu tenho trabalhado junto com ele. Então é um negócio que reforça uma ideia. E eu sinto que o movimento liberal no Brasil, o Instituto Mises e a discussão sobre o Bitcoin precisam dessa pegada, que é uma pegada que é uma galera que está vindo fazendo essa discussão e junta totalmente os conceitos. Você vai pegar três pensadores. O Clay Shirk, que é um pensador americano, fala de cultura da participação. Depois você tem o Pierre Lévy, que fala em inteligência coletiva, e o pessoal da escola austríaca, que fala de ordem espontânea. Então, todo esse conceito de ordem espontânea, inteligência coletiva, cultura da participação, vai se juntar dentro dessa ideia, inclusive do conceito da moeda descentralizada, do Bitcoin, etc. Eu tenho até uma discussão sobre a influência da religião na sociedade, na filosofia, e mostro que até Deus está virando Deus 3.0, e aí é uma discussão de outro nível. Bom, então a primeira coisa, eu queria que a gente conversasse, batesse um papo e visse como é que a gente pode encaixar esse debate no Instituto Mises, porque eu sinto necessidade agora de espalhar essa discussão para o pessoal liberal, e estou vendo que você está no Instituto, então essa é a primeira papo. A segunda questão é a gente fechar um pouco os laços para a gente ver o que a gente pode fazer. Uma ideia que eu tive, que eu tenho feito com algumas pessoas, que foi mais ou menos o papo que eu tive com o Fábio, com o Rodrigo menos. O Rodrigo eu perguntei mais do que eu falei. Então eu queria ver se a gente podia pensar num encontro, e aí não seria... Porque o que acontece? Você já falou muito sobre Bitcoin, já está no YouTube muitas das coisas do seu pensamento. O que eu queria fazer contigo é mais uma coisa que eu quero fazer com o cara dos Estados Unidos, que é o Murilo Gun, que a gente está conversando. Não é muito uma entrevista, é um bate-papo sobre essas perspectivas todas, sobre essa discussão da revolução digital, sobre Bitcoin, sobre economia, etc. E eu tenho, antes de conversar contigo, eu já vi alguns vídeos teus, já ouvi entrevista tua, palestra tua, já estou mais ou menos pegando mais ou menos a tua narrativa, em que a gente pode conversar algumas coisas. Talvez eu possa passar algumas coisas para você ver. Eu quero te passar o link desse livro Administração 3.0 para você ler, para você discutir, inclusive criticar, e depois o livro esse sobre o dinheiro 3.0 que eu estou atuando. Eu vou te mandar também no e-mail um link para um artigo que eu escrevi, chama Precisamos Falar Seriamente sobre Bitcoin, que foi publicado naquele site Executivos Financeiros, né? O pessoal publicou e a gente quer bater esse papo contigo. Bom, é isso aí, é primeiro contato. Gostei muito do que você tem dito, muito bom, alto nível, show de bola, e vamos ver se a gente consegue ir à frente aí para juntar os libertários aí na direção de a gente construir aí um cenário melhor. Valeu?